Olá pessoal, está no ar mais um Conversa Fiada. Meu convidado de hoje é o deputado federal Adelmo Carneiro Leão. Ele já foi deputado estadual em Minas Gerais e está em sua primeira legislação no Congresso Nacional. Deputado, é um prazer te receber aqui. Eu já vinha fazendo esse convite há algum tempo e hoje chegou o dia, né? Eu queria perguntar para o senhor é natural de Itapajipe, né? Foi professor, formou em medicina, foi deputado estadual, secretário de Estado da Saúde, assessor especial na presidência da República, foi superintendente do INCRA, é isso mesmo? É um pouco disso, eu sou menino da roça, né? Na realidade, Itapajipe é uma cidade no Vale do Rio Grande, mas eu nasci na roça. Eu digo que eu nunca perdi essa dimensão e essa condição. Menino por inteiro da roça, depois jovem no tempo da ditadura e uberabense, porque eu mudei da roça, fui para Uberaba. E lá eu estudei, formei, casei, tenho 5 filhos, tenho 7 netos e fui professor 22 anos em sala de aula. Você foi professor de Química? De Química e depois de Fisiologia. Fisiologia é uma matéria lindíssima da área da biologia, né? Como funciona. E é uma coisa maravilhosa, é um desafio permanente em que um pouquinho do conhecimento permite a gente encantar com esta nossa vida. Então eu trabalhei na faculdade, estudei na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e lá fui professor. Fiz pós-graduação na Universidade de São Paulo, mestrado, doutorado para ser professor de Fisiologia. Fiz pesquisa na área de hipertensão arterial e sal. E depois eu me enveredei pela política. Eu gostava muito do direito, era a primeira vocação, a primeira vontade de fazer direito. E depois esse sentimento de mexer, de trabalhar com a química, com a biologia, com a fisicoquímica, eu me encantei por esse desafio. E hoje o senhor deputado, o senhor exerce medicina, como é que ficou isso? Eu exerço na política. Sim. Tá? Eu nunca fui clínico, eu exerci a atividade da medicina nesse sentido de fazer política de saúde. Claro, a Constituição de 88 colocou uma série de regramentos, de artigos tratando da saúde a partir de uma luta extraordinária do povo brasileiro, de militantes da saúde, não só da área da medicina, da área da enfermagem, da população de um modo geral, dos chamados sanitaristas que tiveram um papel fundamental da construção desse conceito de que saúde é direito. E na Constituição está lá que o direito tem que ser provido, garantido pelo Estado, que ainda está um pouco distante, né, Felicidade? Isso. Mas foi um trabalho muito bom. Então, assim, esse sentimento de fazer saúde, ele está no consultório, né, no hospital, no cuidado com as pessoas diretamente, mas está na construção de uma política de Estado que garanta a cada brasileiro, a cada brasileira, o fundamento do direito. E que esse direito seja assegurado por quem mais pode e por quem mais deve ao povo brasileiro, que é o Estado brasileiro. Nós avançamos muito. Em 2000, né, nós tivemos a aprovação de uma emenda constitucional depois muito importante, que trata do financiamento, onde estabeleceu os municípios, estados e a União devem aplicar uma parte da sua arrecadação para a saúde. Os municípios têm um percentual da arrecadação, os estados a mesma coisa, e a União ficou numa situação um pouco mais complexa, que ela tinha a obrigação de aplicar em função do crescimento da receita e também da correção da inflação. Depois isso modificou um pouco. Nós tivemos enquanto eu estava ainda como deputado estadual, uma atividade muito importante na Assembleia Legislativa. Ajudamos a contribuir e Minas deu uma contribuição muito importante. Conseguimos levar para o Congresso Nacional mais de 2 milhões de assinaturas, 2 milhões e 300 mil assinaturas, exigindo ou solicitando por parte do governo federal que pudesse aplicar mais recursos na saúde, chamado Saúde mais 10, né? 10% das receitas brutas das receitas da União na saúde. Votamos o primeiro turno dessa emenda, que foi traduzida em receita líquida, que daria, ao final de um tempo de adaptação, 19,4% das receitas líquidas da União para a saúde.
Hoje isso está restrito em torno de 15%. Ou seja, tem uma diferença grande e infelizmente não conseguimos avançar. Tá. Agora eu queria perguntar para o senhor, quando o senhor descobriu que o senhor seria político, tem mais alguém na sua família que seja político? Eu descobri, Felicidade, que a gente nasce político. O ser humano é na sua essência, né? A política é inerente à condição humana. Muito. Desde que a gente nasce. Quando a gente pede o leite, quando a gente chora, quando o menino emburra, ele está fazendo algum tipo de negociação com a mãe, com o pai, com o irmão, com a família, desde o primeiro momento. Isso é intrínseco do ser humano. Depois chegou um tempo, além disso, na minha família, meu pai era uma pessoa que gostava demais de política. Era um udenista, que a gente chamava udenista roxo, nasceu e morreu na UDN. Mas uma pessoa que tinha esse espírito liberal e respeitoso ao outro, a mim, de modo muito especial. A gente tinha uma relação muito amiga. Eu posso dizer que eu tive um pai amigo. E eu tenho esse sentimento que ele me teve também como seu amigo. Embora nós estivéssemos em posições muito distantes do ponto de vista dos conceitos num determinado momento. Ele da UDN, né, me ajudou, não me permitiu, ele me ajudou, ele me estimulou pelo debate, pela discussão, né, pela provocação política, a ser alguém que pensasse politicamente e nunca restringiu a opção que eu fiz, que foi uma opção que, logicamente, que tem uma posição muito mais concentrada, voltada, com um olhar muito mais, a gente chama de esquerda, que a UDN é um partido essencialmente de direita, né, mais conservador, e eu fui muito mais para a área voltada para a questão social, para a participação popular, não só do pensamento e do debate. Então meu pai ajudou muito a fazer isto, e eu ingressei desde muito cedo na política estudantil, nas atividades estudantis, e eu como jovem do tempo da ditadura, que eu, graças a Deus, eu sinto assim, eu fui protegido, porque eu fui de grêmio estudantil, eu participei de grêmio estudantil que foi fechado por ação da ditadura. O meu colega, eu era vice-presidente, meu colega presidente era então uma pessoa brilhante, maravilhosa. Ele depois foi para a Universidade Federal de Minas Gerais, eu fiquei em Uberaba, mas ele foi perseguido, foi torturado, foi morto, e eu tive a oportunidade de, tendo posição de compromisso com o país, com a sociedade, com o desenvolvimento social, eu nunca fui molestado diretamente, eu fui indiretamente, que essa posição que eu assumo hoje, ela está comprometida com a causa dos meus companheiros que fizeram essa grande luta. Eu quero saber do senhor, por que o senhor então decidiu pelo PT? O senhor não vai falar agora, não, nós vamos para um comercial e voltamos já já. Não saia daí.